Boa noite, bem-vindos ao Casinha TV. Eu sou o Rafael Andrade. Vamos falar hoje sobre psiquiatria infantil, saúde mental e emocional das crianças. O convidado de hoje é o Thiago Figueiredo, que é psiquiatra da infância e da adolescência, mestre em psiquiatria clínica, especialista em transtorno do controle dos impulsos e doutorando em ciências médicas. Vou chamar ele aqui agora. Vamos lá. Esse mês de outubro fizemos Thiago, boa Olá, noite, tudo bem? tudo bem? Como é que vai, Tudo, Rafa? tudo certinho. Tava Deixa falando eu te aqui que pedir esse mês... ajuda. Fala, Como é que eu compartilho no meu perfil a, a live? agora, Isso. na verdade ela já automaticamente já fica Ah, é? Então compartilhada. tá. Então Quando tá bom. você entra Só aqui já porque. aparece lá para as pessoas que estão no seu Instagram que você está aqui. Ah, então tá. Só porque tem uma pessoa, um pessoal que me pediu, senão vai rolar intriga. Não, já aparece automaticamente lá. Então tá Eu ótimo. tava Obrigado. falando aqui no início, enquanto eu te chamava, que esse mês de outubro eu fiz uma combinação de alguns encontros destinados a tratar sobre assuntos relacionados às crianças, né? Já que é o mês das crianças, enfim. Sim. E um pouquinho antes, agora, eu conversei com a Renata Vasconcelos, que é psicanalista da infância e da adolescência também, e estávamos falando sobre saúde emocional, saúde mental, e quero agradecer aqui a você por aceitar o convite, a doar um pouco do seu tempo para a gente tratar sobre esse tema que é tão importante, tão atual. Tem várias questões que chegaram aqui pelo Instagram também, perguntas para te fazer. Então, muito obrigado e boa noite a todos que estão entrando. Ah, que bom. Eu que agradeço, Rafa. É sempre muito valioso esse tipo de espaço, né? Eu particularmente gosto muito e acho que a gente tem uma função social, além de profissional nesse sentido, que é muito importante, né? E eu acho que hoje a gente tem algumas ferramentas via tecnologia e, enfim, que acaba sendo muito útil, né, para a gente levar informação e poder discutir alguns pontos que são de extrema relevância, que sempre foram, que hoje cada vez mais é muito importante que a gente esteja falando sobre isso, né? Eu que agradeço o convite. Muito bem, vou colocar aqui o título enquanto a gente já te faço a primeira pergunta. Tá Tiago, ótimo. quais são os principais tipos de distúrbios ou doenças mentais ou transtornos emocionais que têm afetado as crianças atualmente? Uhum. Na verdade, a gente tem uma gama enorme aí, né, do que temos de necessidade de demanda. Eu acho que é muito interessante, assim, que na prática a infância e a adolescência é uma demanda muito grande hoje, né, porque eu acho que justamente fala dessa heterogeneidade. Assim, eu acho que essa pergunta ela dá para se estender, para a gente falar um pouquinho do que a psiquiatria infantil faz, né? Assim, o que a psiquiatria infantil se propõe, o que é diferente, o que a gente vê, o que a gente espera que chegue de demanda, né? Então, eu sempre falo, quando me perguntam sobre isso, que a psiquiatria vê emoção e comportamento, né? Então, muito do que chega hoje em dia são distúrbios comportamentais infantis, porque naturalmente a gente não espera que tenha uma sobrecarga emocional verbalizada ou indicada, ou que tenha uma demanda propriamente estruturada por parte da criança, naturalmente pelo estágio de desenvolvimento, mas é fato que a gente tem aí um aumento de busca e que a gente tem visto algumas condições que são mais prevalentes, né? E o mais interessante, eu acho que assim, a gente trabalhar com o ser humano é uma tarefa muito complexa e que, na verdade, ela é muito dinâmica também, né? Então, assim, com certeza, o que aparecia tanto na infância quanto no adulto há 20 anos não é o que predominantemente aparece. A gente vem mudando nesse sentido, né? Algumas dinâmicas e algumas demandas, mas sem dúvida, assim,
algumas questões como sintoma depressivo e sintomas ansiosos, a irritabilidade, que é um fator de extrema importância na infância e adolescência, que é uma das grandes demandas pela busca dos serviços de saúde mental, né? Sem dúvida nenhuma, aí ocupam o carro-chefe em relação a isso. Os próprios transtornos de aprendizagem também, as dificuldades escolares, as questões de comportamento, a hiperatividade, a desatenção infantil, tudo isso são elementos aí de grande demanda hoje na nossa prática clínica, né? Uhum. Você já deu bastantes exemplos né, sobre quando que seria interessante, ou pelo menos é importante que os pais olhassem com um pouco mais de cuidado para né, o comportamento, para as atitudes das crianças. Existem alguns sinais mais específicos assim que você poderia dizer que podem apontar para essa necessidade de uma consulta com um psiquiatra da infância ou da adolescente? Eu imagino que isso varia de acordo com a idade, né, porque cada idade tem um certo nível de desenvolvimento, de cognição, de comportamento. Então, mas em linhas gerais, o que você diria que seria importante interpretar como um sinal de que é necessário procurar uma ajuda nesse sentido? Sem dúvida tem sim alguns sinais que são muito consistentes, né? Como eu falei agora há pouco, a apresentação ela vai variar de acordo com o estágio do desenvolvimento da criança. Claro que a gente espera algumas condições que são mais prevalentes na idade pré-escolar, outras são mais prevalentes na idade escolar, ali que acontece entre 6 e 12 anos. A idade pré-escolar vai dos 2 até a criança completar os 6 anos, né? E na adolescência, por exemplo, tudo isso tem dinâmicas ali, tanto biológicas, estruturais, quanto dinâmicas que são muito variáveis, né? Então, sem dúvida nenhuma, são faixas que se diferenciam em relação à apresentação, e é claro que a gente tem alguns núcleos de sintomas que são consistentemente demandas para se procurar aí, o atendimento infantil. Por outro lado, eu acho que essa é uma pergunta genial, assim, para a gente pegar um gancho de falar um pouquinho o que rege hoje, né? Eu acho que o cuidado em saúde mental, e principalmente quando a gente vai falar de infância e adolescência, e principalmente dentro da psiquiatria infantil, ainda tem um olhar social que ele é muito preconceituoso, né? Assim, ele é muito evitativo por parte de todo mundo. E eu acho que isso não é à toa. Eu acho que a gente tem um histórico aí anterior da psiquiatria ter se desenvolvido relativamente há pouco tempo, principalmente a psiquiatria infantil, né? Hoje em dia a gente tem um campo muito vasto de atuação, e que eu acho também que isso nos leva a refletir sobre o quanto que ao longo da nossa formação como indivíduo, a gente não tem o hábito de falar sobre a busca do cuidado em saúde mental, né? Em nenhuma faixa etária, né? Então, primeiro que é muito importante da gente saber que sim, a criança tem algumas vulnerabilidades mentais, sim, a criança em vários momentos da vida dela precisa de um apoio nesse sentido para o desenvolvimento emocional, e não só através de uma remediação, mas também da prevenção do desenvolvimento de algumas condições, né? Então, eu acho que a gente aprende muito pouco. É óbvio que se você perguntar para a população em geral, como é que você procura um cardiologista? Por que você procura um cardiologista? Ou por que você procura um ortopedista? Se você sente uma dor no peito, a quem que você vai procurar? Se você sente uma dor no joelho, a quem que você vai procurar? Mas parece que é muito difícil ainda para as pessoas identificarem que o sofrimento mental, ele leva a essa demanda também. E eu acho que muito em parte, dentro dessa visão mais limitada mesmo, que eu não acho que é culpa de ninguém, eu acho que é culpa da formação em si, no geral, as pessoas ainda têm muito receio porque associa muito a chegada ao psiquiatra ao uso necessário de uma medicação, né? Então, quando naturalmente a gente tem um trabalho também investigativo nesse sentido, em que você vai buscar qual é o nível de comprometimento daquele sintoma na vida da criança,
e qual a melhor estratégia para você atuar. Muitas vezes a estratégia vai ser um ajuste de um sistema familiar, muitas vezes a estratégia vai ser uma psicoterapia infantil, e sim, em alguns momentos, assim, em muitos momentos vão ser necessários pensar em uma medicação para ter um apoio neurobiológico, inclusive para que o processo terapêutico fique mais fluido e fique mais agregador para a criança e para a família no geral. Tem alguns sinais, por exemplo, a hiperatividade, que é um sinal muito claro, para muitas famílias, é uma condição, é um núcleo de sintoma que está relacionado com muitos outros, em que a criança ter um acesso a uma medicação é divisor de águas na vida dela, para que, inclusive, ela possa transitar em alguns ambientes sociais de forma mais saudável, né? Para que aquilo não impeça que ela tenha alguns contatos sociais e escolares e acadêmicos e desenvolvimentais que limitem aquele desenvolvimento infantil, né? E é claro que cada um vai ter o seu papel. O que eu acho que acontece hoje é que a psiquiatria infantil, assim, e aí porque é o nosso tema, mas que eu acho que isso se estende para a psiquiatria em geral também, a gente acaba ficando lá no final da linha, depois que a pessoa já procurou vários processos ali, que não necessariamente vem um depois do outro, e que, na verdade, todos caminham juntos, inclusive com um sentido em específico, mas que eu acho que acaba contribuindo para deixar a família mais confusa, os pais mais confusos, porque muito do nosso trabalho também é dar uma organizada em tudo aquilo que está aparecendo, né? Porque a criança vai trazer muito comportamento, muito mais do que um discurso de sofrimento ou qualquer coisa nesse sentido, até porque mesmo a criança que deprime, ela vai deprimir diferente do adulto, então vai alterar muito mais comportamento do que, na verdade, emoção. Então tem Tiago, alguns sinais. como que é Pode falar. possível, como é que é possível identificar ou diferenciar isso que a gente pode dizer que é da natureza da criança, né? Um certo tipo de comportamento, quando você fala que, às vezes, não uma hiperatividade também acompanhada de outras questões. Então, como que é possível para os pais identificar que, olha, isso daqui não é simplesmente da natureza da criança, ela é assim, pronto, ela precisa ser vista por um profissional? Isso. Isso vai... um conceito que eu gosto muito, assim, que ele parece abstrato, mas na verdade ele é muito concreto e objetivo, é a gente pensar qual é o perfil de comprometimento que aquela criança está tendo, né? Assim, em que aquilo está atrapalhando na vida da criança. Então, por exemplo, a hiperatividade. Quantas vezes a escola, o professor chamou para falar que aquela criança é muito agitada, que não consegue ficar sentada, que sai várias vezes da sala, que tem se recusado a fazer algumas atividades propostas, ou uma criança que chega em qualquer lugar e sobe, desce, corre e pula e não consegue ficar sentado, ou vai para algum ambiente social e aquilo acaba trazendo um comprometimento na vivência tanto da família quanto da própria criança. Isso são alguns sinais que, na verdade, ligam um alerta, né? Assim, claro que o que chama, isso é muito interessante, que o que nos chama mais atenção é muito mais aquele comportamento que é novo do que duradouro. A maioria dos comportamentos infantis que fazem parte do neurodesenvolvimento, eles são contínuos. Então, assim, é muito comum a família achar que aquilo faz parte da criança, é do temperamento da criança, ou é porque a criança é daquele jeito mesmo, mas assim, tem alguns sinais, né? Por exemplo, a escola chamar, o professor chamar, vai ali para uma aulazinha de reforço de esporte e fala que não consegue se concentrar, fala que não consegue aderir em grupo, ou está tendo muito conflito com os coleguinhas, ou está tendo muito conflito com o adulto, com o professor, está se opondo, não aceita a regra. Então, são vários sinais aí que são muito objetivos dentro de um funcionamento da criança que podem ser um alerta, né? E, obviamente, muito do nosso papel, quando nós recebemos essa queixa, é de tentar justamente parametrizar esse nível de comprometimento na vida da criança, né? Você tinha falado sobre prevenção também, né? Você disse não só remediar quando existe alguma coisa instalada, mas também como mecanismos de prevenção. Quais são os fatores que podem influenciar o surgimento de algum sofrimento psíquico ou algum transtorno emocional de comportamento da criança? Existe algo que pode ser identificado nesse sentido?
Sim, é uma, assim, a complexidade dessa ordem das coisas é porque justamente a gente tem duas frentes aí que são muito significativas, né? Assim, como nós como indivíduos somos formados por uma constituição genética e biológica. Ao mesmo tempo, estamos inseridos em vários ambientes que podem, inclusive, ser fatores ali de gatilho, ou de piorar um sintoma, ou de desencadear um sintoma nesse sentido, né? Então, por exemplo, o que muitas vezes a gente faz junto a esse desenvolvimento infantil é justamente confrontar com o que é esperado para aquele nível de desenvolvimento, né? Então, por exemplo, é muito comum, falando propriamente de prevenção, é muito comum em alguns momentos a gente ver aquela criança que está com muita dificuldade na escola, ou aquela criança que tem uma recusa escolar, ou que tem uma dificuldade ali para fazer as tarefinhas que são propostas, e muitas vezes a gente pega a criança num estágio de desenvolvimento ali em torno de 6, 7 anos, que às vezes está tendo um gap ou uma dificuldade específica que não necessariamente chega a ser uma doença ou um transtorno, e que a gente já indica uma intervenção específica que vai evitar daquilo ir crescendo ao longo dos anos, né? Porque a complexidade vai aumentando, a demanda vai aumentando, e acaba que se você não dá aquele apoio para a criança, essa dificuldade ela vai também crescendo junto com a complexidade. Então, muito do que acontece muito do que o pediatra vê dentro de uma perspectiva clínica é o que a gente acompanha do desenvolvimento emocional para isso, né? Então, você me perguntou dos fatores de risco, então a gente tem esses fatores de risco, tanto biológicos quanto ambientais. Eu sempre dou muito esse exemplo de que, assim, por exemplo, 10 pessoas perdem um emprego. 3 dessas pessoas, elas abriram um quadro depressivo depois dessa perda que foi significativa para eles. O que faz 7 não abrir esse quadro depressivo e 3 abrir? É claro que ali também a gente precisa considerar que tem uma vulnerabilidade biológica ali embaixo, né? Assim, tem uma dificuldade maior de resiliência, tem uma dificuldade maior de gerir as próprias emoções, tem uma vulnerabilidade que está também relacionada ali a um mecanismo bioquímico. Então, esse tipo reacional também ele vai variando de pessoa para pessoa, entendeu? E como que os distúrbios da saúde mental e da saúde emocional da criança podem afetar o desenvolvimento? Rafa, de várias formas, assim, tanto num aspecto, assim, muito do que o nosso cérebro se desenvolve é através da experiência, né? Assim, e aí você, como psicanalista, sabe que muito da vivência traz esse input mesmo para o desenvolvimento cerebral, né? Quando a gente nasce, o nosso cérebro é como se ele fosse uma massinha de modelar, em que ao longo do tempo ele vai ficando mais duro naturalmente, ele vai ficando mais consistente pelo próprio amadurecimento cerebral. Então, tem vários fatores, muitos deles ambientais, outros biológicos, que vão influenciando nesse processo de amadurecimento aí dessa massinha de modelar. O que vai estimular mais ou estimular menos? É a vivência da criança. Se eu tenho uma criança que tem um gosto por estudar, se tem um prazer em brincar com os amiguinhos no dia a dia, tem um prazer em sair com a família, estar em um ambiente que é prazeroso para aquela criança, é claro que isso vai ser muito mais estimulador do que aquela criança que vai ter uma vida mais restrita, né? Então, quando o sintoma se instala, acaba que esse sintoma ele vai limitando a vivência da criança em vários âmbitos de vida, né? Então, por exemplo, aquela criança que é muito irritável, os coleguinhas não vão querer brincar com ela o tempo inteiro. Aquela criança que é muito encrenqueira, porque ela tem uma irritabilidade ali, um pavio muito curto, ela não vai ser tão aceita quanto a criança que não tem esse problema. Então, o que isso vai limitar? Isso vai limitar um processo de desenvolvimento de habilidades sociais, por exemplo. Que aquela criança vai ter uma vivência muito menor, muito mais restrita com a vivência mesmo social. Então, por exemplo, aquela criança que tem um problema de aprendizagem, ela vai ter muito menos estímulo do que aquela criança que não tem. Por quê? Porque ela vai
passar de forma muito menos prazerosa em alguns ambientes escolares e acadêmicos, né? Então, isso vai trazendo esse fator limitante aí para o desenvolvimento da criança. Então, o que a gente trabalha muito nesse processo de prevenção é justamente você prospectar os possíveis desfechos futuros que essa criança pode ter, né? Então, assim, a criança que só foi buscar um acompanhamento quando já estava no ensino médio, ela já se desenvolveu cheia de gaps, na verdade, na formação dela. Então, o que isso vai ter de desfecho? Aqui, essa criança ou esse adolescente que no momento de escolher uma profissão, no momento de trilhar um caminho ali independente, ele já vai ter uma sensação de incapacidade ou de menos-valia que acompanhou ele a vida inteira, por ele achar que não gosta de estudar e quando, na verdade, muitas vezes estava relacionado com uma dificuldade e aquilo acaba limitando o processo de escolha dele. Então, a gente tem consequências que são de várias ordens aí, né? E como que você avalia a relação das crianças e dos adolescentes com as novas tecnologias e como isso pode impactar no desenvolvimento? Tá. Pergunta complexa, difícil e que rende duas lives. Duas lives. Assim, né? Que, na verdade, assim, eu acho que o que me preocupa muito, Rafa, hoje, é o quanto que, na verdade, essa tecnologia ela tem uma função substitutiva a ela onde não tem, né? Onde ela nunca vai ter. Que, na verdade, é exatamente isso. Nós somos seres relacionais. Nós somos seres que, se nós vivêssemos sozinhos, dentro da nossa constituição biológica, nós não sobreviveríamos, porque nós somos seres de grupo, né? Então, a gente precisa muito da relação interpessoal, a gente precisa muito da vivência interpessoal, né? É claro que aquela pessoa que não se importa, que não liga, que não tem ali essa importância da leitura social para o desenvolvimento é que tem alguma coisa errada. É claro que em algum momento do meu desenvolvimento vai ser importante o que o outro pensa de mim. Vai ser importante para o meu desenvolvimento saber o que o outro pensa de mim, se eu sou bem aceito, como é que a minha aparência está sendo vista, como é que o meu jeito está sendo aceito, porque isso, inclusive, serve de feedback adaptativo para o nosso desenvolvimento. Então, o que eu vejo hoje é, assim, primeiro, eu acho que existe uma substituição muito grande das relações interpessoais para aparelho, né? Assim, para uma via de contato que ela é digital integralmente. Hoje em dia você não vê mais reunião de criancinhas, você não vê mais reunião de adolescentes. Hoje eles conversam através do videogame. Hoje tem vários jogos que permitem que a criança faça um grupo e ela fique interagindo através daquele jogo. Mas é claro que a minha interação através do jogo, ela não vai ser a mesma interação que eu vou ter se eu estou ali num grupo de pessoas, né? Dentro de uma vivência que ela é humana. Porque, na verdade, inclusive os meus assuntos, a forma de me relacionar, se eu vou estar me relacionando bem, se eu vou estar tendo um respeito com todas essas regras sociais, elas mudam naquele ambiente. E a gente sabe que a internet é uma terra sem lei, né, ainda. Então, você pegar um adolescente, por exemplo, que é uma das coisas que eu gosto muito de falar, que é um momento de extrema importância para a formação de personalidade daquele indivíduo, e você ter alguns critérios sociais de autoavaliação que eles estão muito enviesados, isso é muito grave, né? Assim, porque hoje em dia o critério mudou. Hoje em dia o critério é o número de views, é o número de likes, é o quanto que você vai ser aceito. O número de like hoje é capaz de desencadear um processo emocional muito complexo no adolescente. Essa própria questão hoje, eu acho que as pessoas estão abordando muito mais isso de uma forma mais responsável. Por exemplo, ontem eu estava vendo no Fantástico exatamente uma matéria sobre isso, que é a nossa preocupação, o quanto que existe um hiato e uma ponte muito grande de como os adolescentes se veem através de uma rede social e como eles se veem pessoalmente, né? O quanto que a gente tem de distorção de imagem sendo retroalimentada por aquele sistema que, na verdade, é muito artificial, né? Então, é claro que isso não tem como não desencadear um processo complexo e muito nocivo para o desenvolvimento emocional. Queria aproveitar
e avisar para as pessoas que estão assistindo. Primeiro, cumprimentar novamente, boa noite a quem chegou depois. E queria sugerir que quem tiver alguma pergunta para fazer para o Thiago, só nesse quadrinho que tem um ponto de interrogação, fica logo depois da aba comentar, deixa sua pergunta ali, que no final eu vou retomar e vou fazer as perguntas para ele, que às vezes passa aqui nos comentários e aí eu posso me perder. Tiago, eu queria entrar um pouco na prática clínica mesmo da psiquiatria da infância e da adolescência. E você tinha falado anteriormente que ainda é um pouco de tabu, tem ainda um pouco, né, de uma certa resistência a se procurar um psiquiatra. Eu queria te perguntar, você acha que esse tabu ainda é muito forte? Tem sido ainda ainda uma questão a ser evitada? Os pais têm alguma dificuldade ainda de levar os seus filhos ao psiquiatra? Uhum, sim, infelizmente sim, assim, ainda é um tabu muito grande, né, assim, é interessante o quanto que ao longo do processo de abordagem, tanto da família quanto da criança, a gente acaba desprendendo muito tempo para falar sobre os mitos e os preconceitos. E a gente acaba desprendendo esse tempo porque ele é necessário, né? É muito necessário de você entender ali qual vai ser o papel. Primeiro de tudo, é entender que sim, como qualquer outro tratamento médico, existe um objetivo específico para aquilo, né? Assim, ninguém vai ditar como é que vai ser o desenvolvimento da criança, como é que precisa ser. Os pais vêm muito carregados com essa ideia do que é certo, o que é errado, se estão agindo certo, se estão agindo errado, se tem uma forma de agir. E não, na verdade, assim, muito pelo contrário, assim, aquela forma genuína, a forma que é embasada no valor familiar, em si, ela é muito importante para o desenvolvimento da criança. E não tem muito esse acerto e erro. Tem, na verdade, o que foi necessário para aquela situação, né? Agora, falando especificamente da prática clínica, eu acho que essa visão muito limitada do adoecimento infantil, ela ainda impacta muito nisso, né? Nesse processo de aceitação. A gente falar de comportamento é uma tarefa que ela é muito árdua no geral, né? Porque a gente confunde com muitas coisas. Nem tudo é doença e também nem tudo é normal quando a gente está falando de alguns desfechos que são negativos, né? Então, e principalmente por essa complexidade aí de ambiente, gene, etc. e tal, a gente precisa trabalhar muito esse processo. Mas existe muito preconceito, existe um sofrimento ainda por parte da família de achar que se você vai medicar a criança é quase como se fosse um processo invasivo e que você tivesse ditando algumas coisas para aquela criança, quando na verdade aquilo pode ser libertador para o desenvolvimento da criança, né? Então tem ainda muita distorção de pensamento, quando eu acho que como qualquer outro tema que é muito pouco discutido. Eu acho que assim a informação ela é muito libertadora, né? Assim, Uhum. e uma frase que eu gosto muito, que eu acho que pauta muito a nossa prática, é que assim a informação ela organiza o caos, né? Assim, então é justamente tudo aquilo que está aparecendo, às vezes simplesmente de você dizer, olha, isso aqui é dele, isso aqui é sintoma, isso aqui vem disso, isso aqui vem... Aquilo já organiza no geral, já organiza a família, já organiza o sistema, já tem um ponto ali libertador para a criança. Então é claro que assim ainda tem muito essa distorção, é um tabu ainda Uhum. parece quase que a gente é bicho-papão que medica criancinha, sabe? Assim, uma coisa nesse sentido, que na verdade não tem nada disso, né? Assim, o que a gente vai estar prezando ali é pelo desenvolvimento infantil que seja o mais saudável possível, né? No momento de os pais receberem determinado diagnóstico, né, quando o psiquiatra consegue fechar ali um diagnóstico bem específico da criança, como que em geral é a resposta dos pais? Claro que em cada caso vai ser de um jeito, mas o que eu queria saber é se é comum você ouvir no consultório algo no sentido de um sentimento de culpa, onde foi que eu errei, né, como que eu deveria ter agido, por que isso aconteceu, foi culpa minha. Os pais tendem a se sentir
dessa forma? O que você tem a dizer sobre isso? Sim. Eu acho que é muito pautado, é muito interessante, assim, a gente trata muito, como eu tinha falado no início, uma demanda muito grande é a irritabilidade infantil, né? Aquela criança que explode de irritabilidade, aquela criança que faz birra, aquela criança que tolera muito pouco a frustração. E isso a gente vê claramente socialmente, né? No shopping, numa praia. E muito das vezes a gente tem um olhar crítico com esses pais. Uhum. Muito das vezes no social, esses pais são bombardeados de que a criança não tem uma educação, a criança não tem um limite, a criança não tem isso, não tem aquilo outro. Mas existe também a sintomatologia da perspectiva da criança. Não é tudo pelos pais, né? Muitas vezes, pelo contrário, assim, é um desgaste muito grande para aqueles pais. É como se fosse uma sensação de você recomeçar todos os dias dentro da educação daquela criança, né? Então, é claro que diante dessa sobrecarga social, os pais chegam com esse peso, né? De que, será que eu não estou educando certo? Quanto que tem essa culpa? A gente viveu muito tempo ao longo da nossa história com essa relação da mãe que não dava conta, ou da mãe que não era suficientemente boa para educar a criança, e por isso que a criança tinha problema, e a criança só tem problema por conta da família, e isso é uma forma muito preconceituosa e limitada de se posicionar, né? Assim, a gente tem que entender que existe um tapete ali biológico, que às vezes a criança precisa de ajuda desde pequenininho. Tem aquela criança que tem uma irritabilidade desde o primeiro ano de vida que não consegue passar nem muito tempo mamando, assim. E o que não teve nem experiência de vida, como é que você vai dizer que aquilo é provocado pelo ambiente? Como às vezes criança de 4, 5 anos, que é onde explode ali a sintomatologia, por exemplo, de irritabilidade na maior parte das vezes, às vezes tem um componente biológico que precisa ser acessado ali, inclusive para que essa mãe eduque melhor essa criança. Porque educação é diferente de limite, que é diferente de punição, que é diferente. Eu acho que isso tudo caminha junto, mas que precisa dessa fluidez ali, né? É uma relação humana. Então, é de ida e vinda também, é uma troca. A todo momento está existindo essa troca da mãe com o filho, do filho, do pai com a mãe. Então, isso precisa que haja uma fluidez mínima, né? Então, sem dúvida, assim, principalmente essas famílias que chegam muito desgastadas com a sintomatologia da criança e carregam muito essa sensação de culpa, esse peso de que não estão fazendo certo e que são famílias que precisam de muito acolhimento e apoio, né? Uhum. Tem uma pergunta aqui que é da Juliana, o Instagram dela é Meu Travesseiro do Avesso, que ela tem um Instagram também sobre questões da infância. Ela Certo. pergunta a que se deve o aumento dos transtornos de ansiedade nas crianças tão pequenas. Isso. Olha, se deve a muitos fatores. Assim, hoje a gente tem muitos fatores, né? Assim, essa pergunta do aumento da frequência, que é o que a gente chama de incidência, dessa maior incidência dos transtornos mentais em geral, é uma pergunta que a gente se faz, né? Quais são os fatores que estão levando a esse aumento, a inflar tanto isso, né? E eu acho que são N fatores. Assim, na verdade, o principal interessado nessas respostas somos nós, porque é onde a gente vai ter, inclusive, um trabalho aí de minimizar esses fatores de riscos, né? Então, hoje, um dos fatores que eu levantaria é que, assim, a nossa constituição de sociedade, ela vem mudando muito, né? Assim, como eu tinha falado, eu tenho essa perspectiva de que eu acho que essa invasão que a gente tem hoje dos nossos ambientes familiares com a internet, com os eletrônicos, isso é um fator que a gente precisa olhar com muito mais vigor, né? Assim, porque a criança, o adolescente, os adultos também estão sendo bombardeados de informação o tempo todo, precisam processar aquela informação o tempo todo, tem essa cobrança indireta de uma perfeição, né? De uma busca de uma perfeição. Hoje você vê crianças muito pequenininhas sendo expostas em redes sociais e que acabam servindo de modelo para outras crianças.
Então, assim, e que passam muito essa ideia de perfeição, que passam muito essa ideia da autocobrança. A gente vê hoje crianças muito pequenininhas e muito novas já tendo a estruturação dessa autocobrança social de muita sobrecarga, né? Então, eu acho que isso é um dos fatores, eu acho que a própria constituição familiar vem mudando muito, eu acho que é dos fatores que mais tem mudado ao longo dos últimos 20 anos, aí mais ou menos. Hoje em dia, é claro que a incidência de divórcio, de processo de mudança familiar também tem aumentado bastante, e isso acaba que a criança vivencia isso muito. O que eu vejo muito hoje no consultório é justamente famílias que estão muito adoecidas nesses processos, né? Então, é claro que a criança, eu vi na live que você estava fazendo anterior, e enfim, vocês falando da importância de você não falar algumas coisas na frente da criança, né? Assim, e o que eu falo muito também é nós adultos estamos muito mais ansiosos. Nós adultos estamos nos cobrando muito mais. A gente vive hoje numa sociedade que ela é muito cruel. A gente precisa ser bom em tudo o tempo todo. Eu preciso ser bom profissional, eu preciso ser bem apresentável, eu preciso ter sucesso na minha carreira, eu preciso ter dinheiro, eu preciso viajar, eu preciso publicar fotos bonitas, eu preciso fazer tudo ao mesmo tempo. E, na verdade, às vezes a criança ela está observando como é que você lida com os problemas. Às vezes não precisa que você seja ansioso diretamente com a criança, mas o que a criança está vivenciando? Qual é a atmosfera que a criança está inserida? E que muitas vezes isso já tem aí um fator que ele é muito significativo para o desenvolvimento da ansiedade, né? Nesse caso em específico da ansiedade infantil. Pois é, além da ansiedade, como a Juliana, né, mencionou, que tem uma aparente uma curva ascendente, né, de incidência, tem alguns outros transtornos psiquiátricos ou emocionais ou mentais que também aparecem com muito mais frequência também hoje em dia, e um deles é o autismo. Eu queria te perguntar, você acha que a prevalência ou a incidência do autismo de fato está maior atualmente, ou o diagnóstico tem sido realizado mais precocemente, e por conta disso parece que os números aumentaram, mas não, eles apenas foram mais bem diagnosticados ou mais precocemente? Sem dúvida, temos uma prevalência hoje que ela é muito maior, né? E sem dúvida também temos um processo de identificação hoje que ele está muito mais sensível e apurado. Então, assim, é claro que quando a gente vai falar de números, a gente precisa ter essa visão crítica, né? Então, por exemplo, a gente tinha proporções de que a gente tinha uma proporção X há um tempo que ela praticamente dobrou, quase triplicou hoje para a prevalência de autismo, né? Isso é dado científico. Contudo, quando você vai olhar esses dados, é claro que você precisa ter essa visão crítica. Nós temos um aumento hoje na prevalência, sem dúvida. Quais são os fatores hoje que a gente já identifica que temos esse aumento de prevalência? Primeiro, a idade dos pais, né? Assim, a gente tem hoje uma relação significativa em que os pais mais velhos, quando o filho é gerado numa idade mais avançada, você tem um maior risco para o transtorno do neurodesenvolvimento, que um deles é o autismo, e a gente tem visto isso muito claramente na conformação da sociedade, né? Hoje a gente tem pessoas que deixam para ter seus filhos numa idade mais avançada do que a gente tinha há 30 anos, há 20 anos, e isso é um fator de risco consistente. E vários outros fatores indiretos, a gente poderia citar vários outros, que já começam a apontar aí nesse sentido. A própria incidência de doença mental materna ao longo da gestação é um fator de risco também importante. Então, assim, e claro, a gente tem diagnosticado mais, sem dúvida. Hoje os pais estão muito mais esclarecidos, hoje as pessoas já têm uma ideia que é muito mais próxima do que é o autismo. Os professores já estão mais treinados para isso, né? Então, assim, é claro que hoje você vê crianças de 2, 3, 4 anos que a professora já chama e diz, olha, não estou vendo uma interação que é satisfatória com outras crianças, você precisa levar ele para investigar. Então, é claro que a gente vai pegando também essas crianças. Uma coisa que é interessante é que, assim,
existe também aí um timing de diagnóstico que ele é muito mais sensível, né? Ao longo do desenvolvimento, para aqueles casos mais leves, são muitos adultos, inclusive funcionais. Hoje a gente tem muitos adultos autistas que nunca foram diagnosticados, né? Assim, então, e que passaram porque lá atrás não tinha esse crivo tão sensível. Hoje a gente tem, né? Então, eu acho que tem desses dois fatores, assim, o que ajuda a gente a responder essa pergunta de que, sem dúvida, nós temos um aumento de prevalência, é que sim, estamos diagnosticando mais, mas sim, também temos hoje fatores que são de risco consistente para que você tenha aí, para que nasça uma criança com essa condição, né? Você diria o mesmo sobre o TDAH? Também, É o também. transtorno de Isso. déficit de atenção e hiperatividade, né? E o que é interessante, eu acho que só complementando para o TDAH, eu acho que o que é interessante para o TDAH é que o TDAH em si é um diagnóstico que é muito criticado justamente por isso, né? Assim, porque toda criança tem TDAH, então a criança que for desatenta tem TDAH, a criança que for agitada tem TDAH, e não é bem assim, né? Quando a gente vai falar de um diagnóstico, a gente está falando de um processo que ele é sindrômico, né? Que afeta a criança em vários desfechos. Mas especialmente para o TDAH, o que eu vejo muito também é que a gente tem muitas outras condições correlacionadas. Por exemplo, às vezes a criança tem uma dislexia, é super desatenta, ganha o diagnóstico de TDAH. Às vezes a criança tem uma dificuldade de linguagem, tem dificuldade atencional, tem dificuldade na escola e acaba ganhando um diagnóstico de TDAH. Então, assim, de regra geral, como o autismo também, até porque, por exemplo, a idade gestacional, a idade da mãe no momento da gestação é um dos fatores de risco também para qualquer doença do neurodesenvolvimento, que aí é onde entra o TDAH e o autismo. Do pai também, tá? Assim, não é só da mãe, do pai também, mas que também tem essa coisa mais inflada para o TDAH, porque a gente vê muito diagnóstico sendo falado de TDAH que no frigir dos ovos não é bem um TDAH. Tiago, eu recebi uma pergunta pelo Instagram que é a seguinte: quais as diferenças entre um neuropediatra para um psiquiatra da infância? Quando procurar um, quando procurar outro? Os dois médicos geralmente prescrevem o mesmo tipo de medicação, tratam os mesmos tipos de distúrbios. Como é essa interseção, esse cruzamento entre as duas especialidades? Isso. É uma ótima pergunta, assim, porque eu acho que as pessoas ficam muito confusas em relação a isso, né? Assim, eu começaria dizendo que tanto o psiquiatra quanto o neurologista, eles têm um órgão em comum, que é o cérebro, né, de cuidado. O neurologista, o neuropediatra, ele está muito voltado para a parte estrutural, né, para a parte estrutural cerebral. Então, aquela criança que tem um processo de desenvolvimento estrutural cerebral ali deficitário, que tem ali condições como a epilepsia, que tem o próprio desenvolvimento atrasado do órgão em si. Agora, claro, e o psiquiatra, o psiquiatra infantil, ele vai lidar com a expressão disso tudo, que é o comportamento e a emoção, né? Então, assim, isso é muito bem definido. São especialidades que são completamente diferentes uma das outras, tanto que é muito comum da gente precisar, inclusive, que a criança seja vista pelas duas especialidades. Eu posso tratar na neurologia infantil e eu posso tratar do comportamento dessa criança. Agora, é claro que tem alguns excelentes profissionais, tanto da neuropediatria quanto da psiquiatria infantil, que tratam condições correlatas. Então, por exemplo, o autismo. Tem excelentes neurologistas infantis que tratam o autismo e tem psiquiatra que é obrigado a saber tratar de autismo, né? Então, TDAH por quê? Porque pegam o neurodesenvolvimento. E como são condições muito comuns, acabam que na prática é comum da gente manejar isso. Agora, claro, uma ansiedade, uma depressão, isso acaba ficando muito mais próximo, né? A irritabilidade em si, por exemplo, é um dos fatores que muitas vezes o próprio neurologista acaba encaminhando para a gente, porque vem trazendo junto com essas condições, mas são duas especialidades muito diferentes, né?
em que eu diria, em resumo, que na verdade o psiquiatra vai ficar com essa parte do comportamento e das emoções e o neurologista com essa parte do neurodesenvolvimento estrutural propriamente dito, né? Porque são coisas separadas aí. Nós estamos nos encaminhando para os 10 minutos finais do nosso bate-papo. Eu queria sugerir que quem quiser fazer alguma pergunta, que faça através desse quadradinho onde tem um ponto de interrogação. Algumas pessoas fizeram alguns comentários antes, mas acabam ficando meio lá para cima. Fica mais fácil se comentarem aqui e a própria pergunta vai ficar aqui descrita na tela e facilita. Então, quem tiver pergunta para o Thiago, aproveitem, esse é o momento. Tiago, os pais de uma criança que está fazendo um tratamento psiquiátrico, eles também precisam passar por uma avaliação psiquiátrica? Desculpa, faz de novo a pergunta. Como assim, a criança... Os pais de uma criança que estão fazendo um tratamento psiquiátrico também precisam passar por uma avaliação psiquiátrica? Então, essa é uma pergunta que ela é muito interessante. Assim, hoje em dia, o que é de muito valioso para a gente na prática infantil é a gente entender quais são os fatores de risco genéticos daquela criança, né? Então, assim, se eu estou vendo uma criança que tem um quadro que ele é mais complexo, que ele é mais florido, que ele tem um comprometimento que precisa ser bastante investigado, é claro que é muito valioso para mim saber como é que é aquela genética parental, né? Eu tenho um histórico familiar, é claro que isso na própria consulta da criança a gente já tenta investigar bastante. Muitas vezes, assim, o que a gente vê é que tem pais que também são vítima, né, desse sofrimento emocional aí há bastante tempo, que nunca tiveram uma oportunidade de buscar um atendimento, até muitas vezes por falta de orientação, e que sim, muitas vezes a gente indica, olha, é importante até para o cuidado da criança. E é claro que se eu percebo qualquer sinal de que um dos pais ou ambos os pais não estão bem ali, isso é muito importante para a condução do tratamento da criança, né? Porque eu sempre falo isso para os pais no dia a dia, que os pais acabam assumindo um papel de coterapeutas, né? São eles que convivem, são eles que vão vivenciar várias experiências ali junto com a criança, eles são a referência de apoio, de segurança para a criança. Então, é claro que você precisa ter um comportamento dos pais que não estejam sendo influenciados por algum sintoma. Então, muitas vezes, quando a gente investiga na própria anamnese, na própria entrevista clínica da criança, é muito importante a gente entender um pouco do perfil familiar, do perfil dos pais, se tem alguma condição genética que vale a pena ser investigada, e aí sim acaba tendo essa indicação. Tiago, algumas doenças psiquiátricas podem ser evitadas? Olha, eu teria que entender melhor essa pergunta para não falar, não dar respostas dúbias. Assim, eu acho que evitadas, eu acho que podem. Assim, é claro que se a gente está pensando que os gatilhos da vivência, elas são muito importantes para a gente, é claro que sim. Eu só acho que tem uma perspectiva diferente. Elas podem ser evitadas no intuito de você criar um ambiente, principalmente para a criança, que ele seja o mais saudável possível, né? Assim, Então, é claro que se você tem um ambiente em que a criança está se desenvolvendo e está inserida com muito conflito entre os pais, por exemplo, muito conflito familiar e uma família que você não tem esse perfil, é claro que aqui não tem esse... Assim, se você evita esse conflito ou esse modus operandi daquela família, é claro que você vai evitar a abertura de alguns sinais, até porque, assim, o estresse para a criança, o estresse do conflito, ele provoca quase que buraquinho no cérebro da criança. Ele tem um poder muito forte de alteração da estrutura da neurobiologia ali do cérebro. Então, assim, é claro que se você não tem... Porque, assim, o normal seria não ter esses conflitos todos. Então, assim, por isso que essa pergunta, ela acaba tendo uma perspectiva do outro lado. É de se dizer, olha, se está tendo isso,
vamos refrear porque isso vai evitar que a criança tenha problemas. Então, que pode ser evitado sem dúvida nenhuma. A Ju Silveira está perguntando, TDAH pode ter seus sintomas amenizados, meio encobertos, por conta de um QI mais elevado? Pode sim. Entendi o que é a pergunta. Na verdade, assim, muito do que a gente trata no TDAH em qualquer outra condição, como eu tinha falado, é o comprometimento, né? Então, assim, se você tem uma desatenção, se você tem uma impulsividade, uma inquietude, mas a pessoa tem uma constituição ali, por exemplo, de uma inteligência que ela é muito boa, é claro que essa pessoa pode não ter dificuldade na escola, é claro que essa pessoa pode passar a vida toda e nunca ter tido problema acadêmico, que é muito de um crivo sensível aí para a questão do TDAH, por exemplo. Agora, claro, o fato de você ter um QI muito elevado não vai, às vezes, impedir de você ter alguns comprometimentos sociais, por exemplo, ou às vezes até dentro da sua organização pessoal, da sua realização de tarefa no dia a dia. Então, assim, o QI, sim, ele pode minimizar muito o desfecho negativo acadêmico, né? E, claro, na resolução de problemas do dia a dia, se você é mais inteligente, você vai ter uma sacada mais rápido, você vai ter uma velocidade diferente de resolução de problemas, mas isso não necessariamente quer dizer que vai minimizar aqueles sintomas lá nucleares. E aí essa decisão de tratar, não tratar, quando tratar, isso aí é muito dessa relação de identificação com o médico que vai conduzir o caso. Muito bem. Tiago, quero te agradecer pela sua atenção, pelo seu tempo. Foram muito esclarecedoras as suas respostas. Você fala de uma maneira muito acessível, né? Isso é muito importante para isso que você falou no começo, né? Do papel social que nós da área da saúde temos, né? De levar informação. E esse espaço aqui que nós criamos, né? Do Estúdio Casinha, quem não conhece tá chegando hoje aqui pela primeira vez. Esse espaço é dedicado justamente a essa troca, né? Com os colegas, outros profissionais de áreas semelhantes, né? Para a gente poder falar mais sobre saúde, sobre bem-estar, né? Tirar as dúvidas sobre os tabus. Quero convidar então a quem está conhecendo o canal hoje para seguir ali o espaço. Toda semana a gente vai ter um convidado diferente. Toda segunda, 7h30, 8 horas, mas geralmente 7h30 da noite. Tiago, quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Espero contar mais uma vez com sua presença no futuro para a gente tratar sobre outros temas. Tem várias perguntas ainda que eu queria te fazer, mas a gente tem também o nosso tempo, que é limitado, não tem jeito. Nada, eu que queria agradecer e parabenizar pela iniciativa e o espaço. A gente vê assim, acha que é fácil, mas não é. Tem todo um trabalho aí por trás envolvido e de elaboração e de pensar em perguntas. Você me mandou as perguntas um pouquinho antes e assim, eu fiquei babando porque é genial e na verdade isso é muito fruto de um esforço, né? Assim, de você, exatamente, eu acho que quem ganha é quem segue, é quem acompanha, é quem assiste às lives, porque eu acho que é uma forma de você obter informação de confiança, que hoje é um privilégio, porque acaba que você vai buscar pessoas que você julga que estejam capacitadas para trazer essas informações em prol da saúde, do bem-estar. Então, assim, eu que tenho que agradecer o espaço, parabenizar pela iniciativa, que eu acho que é fundamental e precisamos muito desses espaços de pessoas que desprendam tempo, energia e carinho e afeto para proporcionar isso. Muito obrigado. Muito bem. Então, boa noite a todo mundo que está aqui assistindo. Quero agradecer a presença de uma galera que está sempre aqui, a Michele, que passou aí agora há pouco também, e a Juliana, que também está sempre aqui com a gente. Então, nos vemos em breve, certo? Boa noite a todos e até a próxima. Tchau, gente. Muito obrigado. Não, tchau.